Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 25 de julho. Você sabe muito bem que um dos assuntos do momento entre os torcedores do Botafogo é o desgaste físico que a nossa equipe vem apresentando. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, na segunda etapa, ficou muito claro e evidente para todo mundo que os nossos atletas não conseguiram manter um certo nível de performance até o fim da partida. O que, claro, chama a atenção, afinal de contas, nesse nível de jogo, se você não consegue manter a performance, o adversário pode te atropelar. E, por exemplo, o Botafogo no segundo tempo fez um jogo muito aquém. O São Paulo perdeu várias oportunidades. Na primeira etapa, é verdade, o Botafogo também desperdiçou as suas, mas no decorrer do jogo, o que a gente viu foi um crescimento da equipe do São Paulo e a parte física do Botafogo indo ladeira abaixo. Isso, claro, chama a atenção, é preocupante, porque, afinal de contas, a gente tem toda uma metade de temporada ainda por jogar. E o Arthur Jorge, claro, vai ter que gerenciar bem essa questão da minutagem, número de partidas de cada jogador. De curiosidade, eu resolvi fazer uma pesquisa para saber como é que está a situação, não só no Botafogo, mas também no Flamengo e no Palmeiras, que nesse momento, junto do Glorioso, são os principais times do Campeonato Brasileiro, primeiro, segundo e terceiro colocado, respectivamente. Então eu vou trazer aqui várias informações para você sobre número de partidas já disputadas por vários atletas, minutagem acumulada, como é que está a situação de forma comparativa nos três times, para que você possa ter mais substância na hora da gente poder resenhar e debater essa situação, não é verdade? Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. O YouTube funciona assim, a gente está quase batendo a marca dos 50 mil inscritos, até dia 10 de agosto, esse é o grande objetivo. Então, com a ajuda de vocês, chegaremos lá mais uma vez, alcançaremos mais esse objetivo. Sempre destacando que a gente ainda vai ter a resenha noturna, afinal de contas, hoje é quinta, por volta de 10h05 da noite, talvez um horário diferente ali, dependendo de partida do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui agora, né? Já estou aproveitando para gravar aqui. Corinthians e Grêmio vão se enfrentar 8 da noite. Então, beleza, 10h05 da noite, a gente vai estar ao vivo aqui para poder falar um pouquinho sobre esse confronto, sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sobre o mercado da bola, inclusive o retorno do Jefinho que se aproxima, né? Aproveitando aqui só para fazer essa observação, o Diogo Dantas trouxe a informação de que a infecção que o Jefinho estava enfrentando, ela foi debelada. Logo, ele pode retornar antes do previsto. E espero também que aos gramados, porque a gente está precisando de todo mundo. Essa é a grande realidade. Fogão, feita essa introdução, vamos ao que interessa. Vou trazer aqui alguns dados para você, primeiramente do Botafogo, depois eu vou trazendo dados do Flamengo e também do Palmeiras em relação a esse número de partidas já disputadas por vários atletas, tanto daqui quanto de lá, beleza? No Botafogo, por exemplo, você sabe, o Júnior Santos infelizmente teve uma fratura na tíbia, já até passou por cirurgia, até 3 meses esperado para ele poder voltar a ficar à disposição. Infelizmente é um período longo, mas é o que é, não dá para a gente ficar se lamentando. O Júnior, por exemplo, ele tem 41 partidas na temporada. Nesses 41 jogos, ele tem 3.001 minutos acumulados. É minuto pra caramba, tá? Normalmente, nessa altura da temporada, quem vai ter minutagem assim tão elevada pode ser normalmente o zagueiro, pode ser o goleiro, né? O goleiro joga muito também ao longo de uma temporada. No Palmeiras, por exemplo, o jogador que mais atuou até aqui foi o Rony. São 42 jogos no caso do Rony. Porém, ele tem 2.142 minutos. Você vê que ele entra muito nas partidas, mas ele não teve a mesma importância do Júnior nesse período, né? Porque o Júnior, ele teve que assumir um protagonismo ali dentro da equipe do Botafogo, que meio que obrigou o Arthur Jorge a colocar o Raio o tempo inteiro, né? Direto, jogando. Claro que a gente tem que considerar aqui o histórico do Raio. Ele não é um jogador que tem histórico de lesões complicadas, nada disso. Não tinha, por exemplo, no seu histórico de lesões nenhum tipo de fratura por estresse. Isso nunca tinha acontecido. Só que dessa vez aconteceu, infelizmente, né? A gente não queria que isso tivesse acontecido, mas aconteceu. Então, assim, quando a gente olha a participação do Júnior frente, por exemplo, à participação do Rony, a gente está falando aí de cerca de 800 minutos a mais, um pouquinho mais do que isso. Isso são quase 10 jogos a mais, né? E a gente está no meio do ano, é bom que se diga. A gente está no meio do ano. No Flamengo, por exemplo, o atleta que mais atuou até aqui foi o Luiz Araújo. 39 jogos, 2.147 minutos. Uma minutagem baixa também, como foi a do Rony. Já o Pedro, por exemplo, aí já muda de figura. O Pedro vem jogando direto no Flamengo. O Pedro tem 37 jogos na temporada, 2.928 minutos.
Só que o Pedro não tem a mesma característica do Júnior. Essa característica da arrancada, da velocidade, da explosão. É outro estilo de jogo. Então, por mais que jogar direto possa desgastar o Pedro, atacante, centroavante do Flamengo, grande destaque da equipe rubro-negra, é claro que é diferente o nível de desgaste que o Júnior vai apresentar, do que o Pedro vai apresentar, até mesmo do que o Luiz Araújo vai apresentar. Porque o Júnior ele tem características únicas. Dentre esses atletas aqui que eu tô falando, ele tem características únicas. Então, sentiu o desgaste, né? Sentiu ali a maratona, a sequência de confrontos e acabou se machucando, infelizmente. Vale destacar aqui ainda na equipe do Botafogo que o segundo atleta que mais atuou foi o Marlon Freitas, 40 partidas já disputadas nessa temporada, 2.865 minutos. Só em termos comparativos, na equipe do Flamengo aqui, em termos de minutagem, os jogadores que mais atuaram até aqui na temporada foram os seguintes, o top 3. O Rossi, que é o goleiro, conforme eu disse, normalmente os goleiros jogam bastante. O Johnson não tem esse tipo de minutagem, porque no começo da temporada ele se machucou e o Gatito ficou sendo titular durante muito tempo, você sabe disso. Então no Flamengo você tem o top 3, Rossi com 3.240 minutos, Pedro com 2.928, Fabrício Bruno com 2.904. E aí você vai ter uma distância para o quarto colocado, que é o Léo Pereira, outro zagueiro, onde você vai ter 2.412 minutos. Se você pegar, por exemplo, a Arrascaeta, tem 1.941 minutos jogados até aqui. A Arrascaeta, que é uma peça importantíssima da equipe do Flamengo. Se você pegar o De La Cruz, 2.033 minutos. Se você compara com o Marlon Freitas, que são quase 2.900 minutos, já tem um desgaste acumulado maior em relação ao nosso meio-campista. O Marlon Freitas também vem jogando direto nessa equipe do Botafogo, você sabe muito bem disso. Não vai jogar contra o Cruzeiro porque está suspenso, mas chama a atenção essa minutagem tão elevada no caso do Marlon. Vamos agora dar uma olhada no top 3 do Palmeiras, ó. O top 3 do Palmeiras vai ter os seguintes atletas. O Everton, goleiro, 3.510 minutos. O Piquerez, que por sinal se machucou, também acabou se machucando e a previsão de retorno também é na faixa dos 3 meses. 3.120 minutos, mas no caso do Piquerez foi trauma, né? Foi alguma pancada ali que ele sofreu durante a partida que acabou gerando essa situação. E o terceiro colocado na equipe do Palmeiras é o Murilo, que também se machucou. O Murilo já jogou por 2.948 minutos. No caso da equipe do Palmeiras, a minutagem acumulada aqui nesse ranking não tem uma discrepância do terceiro para o quarto colocado e para os demais. Por exemplo, o Aníbal Moreno já tem 2.930 minutos disputados. Também uma minutagem bastante elevada, já são 40 jogos na temporada. Você vai ter o Rafael Veiga com 37 jogos na temporada, 2.866 minutos acumulados. O Marcos Rocha, lateral direito, com 36 jogos, 2.643 minutos. Você vai ter o Gustavo Gomes com 2.222 minutos em 26 partidas. O Flaco Lopes com 39 jogos, 2.305 minutos. E aí começa a chegar o Rony com 2.142 e a galera abaixo ainda dos 2.000 minutos. No Flamengo, por sua vez, você vai ter aquele top 3 que eu falei, né? O Rossi, o Pedro e o Fabrício Bruno. E depois você vai ter Léo Pereira com 2.412, Ayrton Lucas com 2.392, o Gerson com 2.241, Luiz Araújo com 2.147, Nicolas de la Cruz com 2.033 e aí todo mundo abaixo ainda dos 2.000 minutos. Se você comparar a minutagem dos jogadores do Flamengo com a minutagem dos jogadores do Palmeiras e do Botafogo, você vai observar que do lado do Palmeiras é o time até aqui que mais acumulou minutos nos seus principais atletas. E isso pode cobrar um preço num dado momento da temporada. No ano passado, por exemplo, o Botafogo pagou esse preço, você vai lembrar. Chegou um momento que o nosso time estava se arrastando, porque toda hora os mesmos jogadores atuando, toda hora, sem exceção. Especialmente no período do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio escolheu um 11 inicial e foi ali, meu irmão, com aquele time. Foram uns 10 jogos seguidos sem fazer muitas mudanças no 11 inicial. E no fim das contas, o time do Botafogo estava se arrastando na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso fez uma baita diferença e pode ter certeza. Apesar de existir a questão psicológica, essa questão física também acabou influenciando na nossa performance, até por não conseguir segurar resultados. Porque quando você já está no fim da partida, você já está muito cansado, você já não tem mais o mesmo nível de concentração, a cabeça pensa, mas o corpo não responde. Acontece dessas coisas e você sabe muito bem disso.
Mas olhando aqui para a minutagem dos nossos atletas, você vai ter o Júnior Santos com 3.001 minutos, o Lucas Alter com 2.939, o Marlon com 2.865, o Bastos com 2.743, e aí do Bastos para o Tietê já dá uma diferença. O Bastos está aí com 400 minutos a mais do que o Tietê, por exemplo. São quase 5 jogos. Se a gente for traduzir isso em jogos, são quase 5 jogos a mais para o Bastos em termos de minutagem. Mesmo que, no geral, o Tietê tenha entrado em campo em 36 oportunidades e o Bastos até aqui em 33. Mas por conta do número de minutos jogados por confronto, o Bastos acaba tendo mais minutos acumulados do que o próprio Tietê. Você ainda vai ter o Damian Soares, que é um caso à parte. Ele aqui no Transfer Market ele aparece com 2.209 minutos, porém você não pode ignorar a minutagem que ele já teve lá na Espanha. O Damian Soares vem jogando desde o ano passado, lá de agosto, né? La Liga, Copa do Rei e tal. O Damian Soares, se você juntar Retafe e Botafogo, são mais de 3.600 minutos. Ou seja, o Damian é o jogador que mais jogou no Botafogo, somando a passagem dele pelo Retafe. E a mesma coisa pode se aplicar ao Luiz Henrique, porque ele já tinha minutos acumulados lá no Betis. Juntando Betis e Botafogo, o Luiz Henrique já tem mais de 2.800 minutos. Então, tudo isso acaba fazendo a diferença. São jogadores importantes dentro do nosso elenco, que você já tem uma minutagem muito elevada e, por isso mesmo, a gente precisa de uma maior rotação desse elenco. Se você pegar outros atletas aqui, você vai ter o Hugo com 2.061 minutos, o Barbosa com 2.020, o John, nosso goleiro, com 2.009, e aí todo mundo depois abaixo dos 2.000 minutos. Tem muito jogador do Botafogo, peças importantes, que já está com uma minutagem muito elevada. Isso também acontece no Palmeiras, só que bem menos no Flamengo. O Tite tem reclamado da parte física da equipe dele, mas se você pegar em termos comparativos, quem jogou menos minutos? Os atletas do Flamengo. Numa reta final de temporada, isso pode vir a fazer a diferença, com a equipe do Flamengo, de repente, tendo um vigor físico superior aos seus principais concorrentes. Então a gente tem que ficar de olho nisso, por isso que é fundamental a diretoria contratar mais um zagueiro, contratar mais um lateral direito, contratar mais um ponta, um jogador para o setor ofensivo, porque essas novas alternativas vão permitir ao Arthur Jorge rodar melhor o seu grupo. E dessa forma você racionaliza de uma maneira muito interessante a minutagem de cada atleta. Assim a gente vai poder seguir numa batida bem legal. Quando chegar no momento derradeiro da temporada, o time do Botafogo vai estar em condições ainda de competir num ótimo nível. E a gente sabe que isso pode fazer uma grande diferença. Já sentimos na pele essa situação. Fogão, sobre essa questão do desgaste físico, isso te preocupa? Você acredita que quando a gente chegar ali, por exemplo, na data FIFA de setembro, a gente vai conseguir recuperar os jogadores dando uma folga ali de 4 dias, recarregar as baterias? Eu acredito sinceramente que se a gente chegar bem no fim de agosto, estando classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, e liderando ou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, quando chegar o período de descanso ali em setembro, na data FIFA, isso pode fazer uma baita diferença para o Botafogo retomar nesse mês de setembro com tudo nas competições. Então temos que sobreviver, digamos assim, a esse mês de agosto, essa maratona insana que a gente vai ter pela frente. Não é exclusividade do Botafogo, mas cada um com seus problemas, essa é a grande verdade. Quero saber sua opinião sobre isso, Fogão, então deixa seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouco tem resenha, 10h05 da noite, ao vivo aqui no canal. Você é nosso convidado, logicamente. Um grande abraço e até a próxima.